Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Espiritismo e Protestantismo, que foi aquele embate feito através da imprensa em 1908 entre Caibar Schutter, o patrono desta casa, e o professor Faustino Ribeiro Júnior. Então nós vamos hoje ao capítulo 18º, em que Caibar vai falar sobre a segunda epístola de Pedro e vai discorrer uma contestação sobre as colocações do Faustino. Então ele diz aqui, a epístola de Pedro, versículo 18, diz o seguinte: crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, em cima disso, Caibar vai fazer uns comentários e umas colocações para não aceitar as colocações que nós vimos anteriormente do professor Faustino. Então diz ele: prosseguindo nos estudos que com todo o acatamento fazemos da grande personalidade perante a qual toda a humanidade se curva com reverência, falamos de Jesus, obviamente, pretendemos examinar as teorias das duas escolas. Uma que afirma não ter sido o corpo de Jesus igual ao nosso, e a outra teoria que nega a matéria mais purificada do corpo que tomou o Divino Mestre para realizar sua missão nesse planeta. Então, a diferença de corpos é tão real e objetiva que não há quem ouse negá-la. Todos os corpos são de carne, mas todos os corpos não são iguais. Nem toda a carne é a mesma carne. Então, a citação de João, na primeira epístola, capítulo 4, versículos 2 e 3, sobre o Espírito que não confessa que Jesus veio em carne, não é de Deus, não procede nem tem cabimento na controvérsia. Por quê? Nunca deixamos de afirmar que Jesus não tivesse vindo da carne. Então é uma coisa que tem que ficar muito clara, que nós já vimos nos encontros anteriores, que Jesus, apesar da sua elevação, os seus 4.000 anos que ele demorou para chegar até o nosso nível e encarnar aqui na matéria, ele teve um corpo de carne como todos nós temos hoje nesta encarnação, neste nível reencarnatório. Então, eu quero um corpo fluídico, um corpo puro? Não existe. O próprio Cristo deixou claro: eu não vim derrogar as leis do Pai, eu vim cumpri-las. Então, por que ele viria com um corpo fluídico? Por que ele demoraria 4.000 anos para chegar, regredir e chegar neste nível que nós estamos, se ele viria com um corpo fluídico? Viria direto, pronto, acabou. Mas não, para poder adequar o perispírito dele a esse nível inferior, ele teve que trabalhar as energias, demorou 4.000 anos. E continua Caibar dizendo o seguinte: o que poderíamos afirmar é que o corpo carnal de Jesus deveria ser perfeito de matéria mais purificada. Repetimos o que disse São Paulo aos Coríntios: nem toda a carne é a mesma carne. O Hotentote era uma raça que existia atrasada na época. O Cafre, Boçal, o troglodita das cavernas, terá certamente corpo de carne como o homem civilizado, mas não se pode comparar o corpo deste com aqueles. É óbvio, nós fomos criados simples, literalmente ignorantes, quer dizer, sem conhecimento de nada. Numa época, perde-se no tempo. Fomos criados como? Um corpo de acordo com o que poderia receber aquele fragmento espiritual. E à medida que formos evoluindo e
que vamos evoluindo, nós ocuparemos corpos diferenciados. Começamos lá no mineral, passamos no vegetal, passamos no animal, estamos hoje no hominal, amanhã estaremos no angelical, no arcangelical, e um dia chegaremos a Deus. Com um corpo igual a esse? Jamais. Vamos tentar volitar hoje, sair com este corpo, fazer uma deslocação com esse corpo? Não tem chance. Eu não consigo neutralizar a força da gravidade, porque o corpo é muito denso, muito grosseiro. Então, à medida que nós vamos crescendo em conhecimento, em moralidade, o nosso corpo perispiritual ele vai ficando menos dependente da força de gravidade, ou seja, a gravidade não vai atuar sobre ele. Então aí nós poderemos volitar no universo à velocidade do pensamento. Quando estivermos próximo a Deus. Então, voltando aqui, o que diz Carbar? Nas diferentes raças que habitam a Terra, há frisante diferença de corpos. Existe a raça branca, a raça amarela, a raça vermelha, a raça negra, etc. Todos esses homens são de carne, mas não a carne de um não é a mesma do outro, e a própria cor de pele o confirma. Tem raças que têm mais resistência a alguma coisa, a outra tem menos resistência. Então, somos aparentemente iguais, temos um corpo de carne, mas na realidade existem diferenças. O ferro, a cal, os sais, as substâncias azotadas, os ácidos, a gordura, os líquidos oleaginosos, corantes, alcalinos, etc., etc., que formam os corpos, não se encontram em todos eles na mesma dosagem. Todos esses elementos são tomados pelos espíritos que se encarnam de acordo com a sua necessidade, meio, condições de vida e etc. Cada ser tem um fim a realizar. Uns são instrumentos de provas, outros são seres em expiação, outros seres em evolução, outros seres em missão. E cada um de nós, cada um dessas raças manipula o seu organismo de acordo com a sua necessidade. O trabalho do corpo é o resultado da manipulação da alma. O que é o nosso corpo? É uma forma cujo perispírito, que é a forma manipulada pelo espírito, trouxe a isso que nós temos aqui. Então, o que nós temos hoje, por exemplo, se alguém tem uma doença, um câncer, qualquer doença, é o corpo que está doente? Não. É o perispírito, através do espírito que manipula o perispírito. Então, se nós queremos efetivamente não ter doenças, ser sãos, exemplificando nesta colocação aqui de Carbar, devemos fazer o que o Cristo nos ensinou: orar e vigiar. Vigiar o quê? Como eu brinco sempre, o marido da vizinha, a mulher do vizinho? Não, os nossos pensamentos. Eles são os responsáveis por tudo que nos acontece e ocorre aqui na matéria. E o Cristo foi fabuloso ao nos ensinar isso. Alguma pergunta, algum questionamento até aqui? Por favor, fique à vontade. Então vamos em frente. Os idiotas e os cretinos, diz Carbar Schulte, devem forçosamente ter cérebros imperfeitos, ou seja, de matérias muito grosseiras que o espírito acumulou, para que então eles possam suportar a expiação de suas faltas. Quem sabe
se diminuição ou aumento do volume do cérebro e irregularidade em suas circunvoluções. Ou seja, isso é necessário para que a gente possa suportar. Temos essas crianças com anencefalia, que nascem sem essa parte do cérebro. Temos pessoas com outras dificuldades. Por quê? É Deus. Você vai nascer assim. Não. Escolha nossa. Escolha de cada um de nós. Deus nos ama ilimitadamente. Deus quer a nossa evolução. Mas nós nos apegamos, nos aferramos às coisas materiais e criamos até um negócio chamado mal. Que coisa boa, matar as pessoas, dar tiro, cravar uma faca nas pessoas. Quer fazer isso? Faça, mas te prepara. As tuas existências, talvez até nessa própria, serão atormentadas, serão atribuladas. Então veja, está em nossas mãos. Então não depende de Deus. Deus quer a nossa evolução, mas nós temos que querer, porque Ele respeita a nossa vontade. Até um certo ponto. Respeitar a vontade. Até uma, duas, 10 encarnações. Depois vem na marra. Bom, aí acabou. E aí para você não atrapalhar mais, aí você vai engolir o que tem que engolir. Tem um certo tempo, acho. Eu li até a 11ª encarnação. Passou dali, eles cansam de nos passar a mão na nossa cabeça. Já foi, já é. Continua Caimbar dizendo o seguinte: pelo mesmo modo, os espíritos portadores de missão elevada, que têm necessidade de manejar um instrumento mais perfeito e flexível, hão de empregar todos os esforços na boa manipulação do seu corpo, selecionando as impurezas da matéria transmitida pelos pais e escolhendo, com o auxílio dos espíritos que lhes assistem, elementos mais puros para assimilação orgânica e, portanto, formação do corpo. Haja vista o próprio Cristo. O próprio Cristo está dentro disso, o corpo que ele teve. Perfeito, nunca se falou que o Cristo esteve doente, jamais. Desde a sua infância, desde tudo que tem anotado e registrado, nunca ficou doente. Por quê? Direcionou. Mas o Chico teve uma missão, mas teve um monte de problema. Será que esses problemas não foram exatamente para que ele se fixasse na sua missão? Quem somos nós para falar sim ou não? De repente. É isso? Cegueira, aquele problema que ele teve, problema no coração. Mas ele ficou firme ali. Não desistiu, foi até o final. E nós temos essa persistência? Em classe, né? Ou resignação. Nós, às vezes, qualquer dor de cotovelo aí, Deus, o Senhor me abandonou. Não é verdade? Estamos aí reclamando que nem crianças. Não é verdade? Ou eu estou falando brincadeira, gente? Se tiver, pode contestar, por favor. Continuando aqui. Naturalmente, está aqui, acabei de falar daqui. Naturalmente, foi o que se deu com Jesus, que, como se sabe, era assistido por enorme falange de espíritos auxiliares, como bem notou o centurião quando disse: eu também sou um homem que tenho à minha disposição soldados e servos. Exatamente o que aconteceu com Jesus. Nota-se no Evangelho que Jesus era conhecedor de todas as leis da natureza. Conhecia a manipulação de fluidos, conforme se observa pelas suas curas e multiplicação dos pães e dos peixes.
quando falamos em fluidos, multiplicação dos pães e dos peixes, veja bem, eu vou relembrar algo que eu já falei várias vezes, mas para que as pessoas possam gravar. Qual é a composição química da água? São 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, H2O. Agora, e se nós resolvermos mudar, ao invés de pôr uma molécula de oxigênio, colocar 2, H2O2, o que acontece? Torna-se água oxigenada. Dá para beber água oxigenada? Dá para usar água oxigenada como usamos a água? Vamos criar peixe no meio dela? Não. Vira um veneno. Então, essa manipulação de fluidos, que hoje nós conhecemos, uma fraçãozinha. Cristo sabia na sua totalidade. Como tudo no universo deriva do fluido cósmico universal, que é o tijolo do universo, ele tinha o modelo dos pães, tinha o modelo dos peixes. E o que ele fez? Simplesmente, sabendo, manipulou o fluido cósmico universal e criou quantos pães ele quis e criou quantos peixes ele quis. Então ele era mágico? Não, ele sabia manipular, trabalhar a matéria. Nós não sabemos isso hoje. Por que não sabemos coisas desse nível? Senão nós íamos fazer que nem o maluco da Coreia do Norte. Vamos lá, não, eu sei, então eu vou, tudo é meu, eu vou matar todo mundo, porque se não me obedecer eu mato todo mundo. Não tem sentido. Tudo na hora certa. Então, certas coisas nós não sabemos ainda, porque não temos condição de utilizar para o bem, utilizaríamos para o mal, porque a nossa evolução é muito pequena. A escala evolutiva dos mundos, vamos passar agora para a regeneração. Mas quando integralmente estaremos em regeneração? No ano 3000, talvez? Não sei, estaremos mesmo para valer? Então veja quanto caminho percorrer, quanta coisa aprender. A ciência sabe tudo? Não, não sabe. Ela sabe o que nós temos condição de assimilar hoje. Algum passo a mais é dentro do que nós temos condição de assimilar. Mas coisas elevadíssimas, esquece. Ainda não temos condição. Então, continuando. Assim, o fundador do cristianismo, Cristo, que é o modelo do homem perfeito, não podia deixar de ter preparado para a sua ação um organismo, o dele, pessoalmente, que correspondesse às suas aspirações, mas que, entretanto, não deixasse de estar submetido às leis físicas do nosso mundo. Então veja, Cristo, em várias narrações do Evangelho, nós vemos que ele comeu um figo, comeu um pedaço de peixe, alguma coisa assim. Pouquíssima coisa. A sua elevação permitia que ele absorvesse todas essas energias do universo. Como nós hoje, nós comemos vorazmente os alimentos materiais. Oh, delícia, churrasco, tudo isso que nós comemos representa percentualmente quanto para o nosso corpo físico e perispiritual? 30%. 30%, meus amigos. Os outros 70% nós absorvemos através do ar, através do sol, através de tudo que nos cerca, das energias que nos cercam. E achamos que, não, temos que comer. Então vejam, Cristo passava com um figo, alguma coisa assim, muito simplória. Mas ele é um espírito elevadíssimo, como um dia todos nós chegaremos lá. Quando? Não tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima previsão. Perguntas, comentários?
Então vamos em frente. Mas dá. Sim. Aquela história do maná, Sim. isso é bíblico. Não, não é bíblico. Existe sim. Houve uma. Eu estive lendo, não faz algum tempo, não foi recente não. Ali tem uma corrente de unidade. Houve um encontro de correntes que eu confesso a você que eu não vou tentar explicar porque eu não me lembro exatamente o que era. Mas que aconteceu e caiu aquele maná mesmo. Não é nada de milagre. Pode tirar da cabeça, isso não existe. Isso ocorre, acontece mesmo. Eu vou voltar a pesquisar e no próximo encontro eu esclareço você mesmo. Parece que foram que os hebreus comeram no deserto. Sim, foi exatamente isso. Foi como, né? Mas é uma corrente de ar, algo de umidade que tinha ali que eu... Desculpe, eu não vou falar mais, senão eu posso falar bobagem. Mas no próximo encontro eu explico direitinho. Tá bom? Continuando então. E a perfeição do corpo carnal de Jesus se evidencia perfeitamente pela descrição que dele fazem os escritos antigos que afirmam ter sido Nazareno um homem de uma beleza extraordinária. Entretanto, essa perfeição é sempre material. E embora não deixe de realçar, não pode absolutamente ser comparada à perfeição e à beleza do corpo perispiritual. É o que, desculpe, eu falei perispiritual não, é do corpo espiritual, que é o espírito. O perispiritual é exatamente a forma que dá essa forma que nós temos. Esse é o perispírito. Agora, a beleza espiritual, a elevação do espírito devem ser luzes que não sabemos descrever. É o que, segundo os evangelhos, se nota na manifestação espírita de Jesus no Tabor, onde mostrou-se em corpo espiritual, ali o perispírito aos seus discípulos. Seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, conforme está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 2. Paulo diz que há corpo animal e há corpo espiritual. Todos os espíritos que vêm a este mundo precisam participar destas duas naturezas. Porque sem o corpo animal não poderia haver manifestação exterior. Melhor explicando. Quais os pilares básicos do universo? Deus, Espírito e matéria. Deus criou o Espírito para interagir na matéria, sentir a matéria, se elevar e um dia voltar a Deus. Então é isso aqui que ele está dizendo. Sem o corpo animal, não poderia haver manifestação do Espírito aqui neste nível que nós estamos, que é o nível material. Poxa, mas por que tudo é difícil na matéria? Nós queremos que Deus, nós estamos aqui imaginando que Deus já nos criaria perfeito, deitado numa rede, tomando aguinha de coco, sem trabalhar. Isso não existe, meu amigo. No universo é mérito. E mérito é trabalho. Trabalho com dificuldade. E dificuldade nós temos aqui na matéria. Aqui na matéria. Aqui tudo é denso, grosseiro, difícil. O mundo espiritual é o pensamento. Resolve tudo pelo pensamento. Aqui é a mão. Pensa e vamos trabalhar. Vamos executar. Que sol quente, como eu estou suado, mas tem que trabalhar. Sem trabalho não há mérito. E sem mérito nós não crescemos em relação à nossa elevação para chegar a Deus. Continuando. Haja vista
aquilo que se passa com a manifestação dos espíritos. Por exemplo, o espírito Kate King, que por 3 anos consecutivos se manifestou ao cientista William Crookes e a outros sábios. Se alguém quiser saber quem é Kate King, pega os livros de William Crookes, está bem descrito lá. Ele era um cientista britânico na época. Entretanto, essas provas objetivas, que apresentam o caráter de agênere, quer dizer, aquele que não é gerado, como disse Allan Kardec, são diferentes daquelas em que a missão da individualidade é duradoura e requer anos consecutivos de permanência na Terra. O que é esse agênere? Que era o espírito que, utilizando o fluido vital, se materializava, se apresentava ali, podia pegar a matéria assim, mas daí a pouco desaparecia de novo. Esses eram os espíritos que se apresentavam ao cientista William Crookes, em especial esse aqui, de Kate King, que é diferente do nosso corpo. Cada um tem uma existência aqui de, sei lá, um dia, uma hora, até 100 anos, 110 anos, mas tem que ficar aqui. Sem dependência de elementos ectoplásmicos fornecidos por outras entidades, que têm a seu turno, cada uma obra a realizar. Então, cada um de nós, ao nascermos, já temos a nossa quantidade de ectoplasma ou fluido vital necessário para a nossa existência aqui na matéria. E esse fluido vital ou ectoplasma, ele será sempre reposto à medida que trabalharmos para valer corretamente, auxiliando o próximo, fazendo a caridade. Agora, quando eu desvio para vícios, ele vai ser gasto e não será reposto. Então, se a minha vida aqui era 70 anos, de repente eu vou para droga, vou para bebidas, vou para cigarros, a minha vida vai reduzir aqui na matéria. Que estou queimando, gastando desnecessariamente este fluido que nós mesmos planejamos quando reencarnamos. Então, portanto, o Espiritismo é fantástico, porque ele diz: a tua vida está na tua mão. Cada um de nós é que sabe o que devemos ou não fazer com ela. Temos dúvida? Olha o universo. Paz, amor, harmonia e equilíbrio. Essa lógica aí, tudo que está equilibrado, é só seguir. Não, eu não quero seguir. Aguente as consequências. Deus não vai te obrigar. Pois não. Quando você diz vícios, não necessariamente eu entendo que precisa ser cigarro, droga ou álcool. Pode também ser pensamentos negativos. Também pensamentos negativos. Por isso o Cristo disse: cuidar, orar e vigiar. O quê? Os pensamentos. Porque eles também te levam para vícios terríveis. Você ficar focado em coisas horrorosas. Eu não gosto do Pedro, esse amigo nosso aqui. Não gosto do Pedro. Veja, eu estou jogando para o universo pensamentos negativos que são ampliados e voltam para mim, que vão me afetar diretamente. E quando fala de trabalho, não necessariamente está dizendo de trabalho, abordar o horário e trabalhar e voltar. Também o trabalho é praticar, por exemplo, paciência, praticar o perdão. Sobretudo, o trabalho, de acordo com o Emmanuel, ele existe para que nós criemos 3 coisas em nós que nós não temos. A primeira é disciplina, a segunda é disciplina e a terceira é disciplina. Por isso que você fica repetindo. Eu não gosto do meu chefe, eu não gosto do meu amigo. E aí vem os complementos. O perdão, a paciência, a tolerância. Porque tudo isso aqui na escola, terra, é aprendizado. A gente vem exatamente para aprender. Puxa, mas como eu sou azarado, fui cair naquele emprego, tem aquele cara chato que fica no meu pé o dia inteiro. Por quê? Tem alguma razão? Você foi premiado? Não. Vocês já estiveram juntos em outra existência, onde você era o chato em cima dele. De certa forma foi premiado, sim. Oi? De certa forma foi premiado. Tem a chance de corrigir e não fazer, não cometer mais esse tipo de desatenção, de chateação. É que
pede para Deus, ai Deus, me dá paciência. Ele não vai te dar a paciência, ele vai te dar situações para que você pratique a paciência. Exatamente isso aí. Exatamente isso. Ficar aqui esperando que vai cair um raio de luz e eu vou ficar, ai, como eu sou paciencioso. Não, tem que desenvolver a paciência. É exatamente isso. Continuando então. Vou repetir. Inúmeras materializações. Não, desculpa, estou lendo errado aqui. Eu pulei a página. Então, são diferentes. Entretanto, essas provas objetivas que apresentam o caráter de agênere, repetindo, como disse Kardec, são diferentes daquelas em que a missão da individualidade é duradoura e requer anos consecutivos de permanência na Terra, sem dependência de elementos ectoplásmicos fornecidos por outras entidades, outras pessoas que têm a seu turno, cada uma obra a realizar. E aí, o Caibart diz, nós julgamos mesmo que Jesus, fazendo alusão à sua morte e depois às suas aparições, salientou a existência de seu corpo material carnal, quando disse, se a semente não morrer, não pode produzir. Então, quer dizer, se ele não morresse, ele não poderia se materializar, como ele fez ali perante os seus discípulos e várias outras pessoas. Note-se que o nosso fim não é discutir nem dogmatizar sobre a natureza do corpo de Jesus, disse Caibart, mas expor ao nosso contraditor, quem é o contraditor? Está aqui, professor Faustino Ribeiro Júnior, na época, 1908, o nosso modo de ver a respeito. Tanto mais que já dissemos que o corpo de Jesus é a sua doutrina imaculada que tem resistido às falsas interpretações dos concílios e resistido ao espírito de seita que divide a família humana. Fique o professor Faustino sabendo que o Espiritismo não é uma religião dogmática que quer impor aos demais uma credulidade passiva. O Espiritismo não é nada disso. Você use a lógica e a razão. Não atendeu a lógica e a razão que está no universo? Deixa de lado. Kardec foi claro. Se a ciência provar que eu estou errado, siga a ciência. A ciência não provou nada errado ainda, até hoje não. E nós temos quase certeza absoluta que não vai conseguir provar praticamente nada de errado. E continua. Muito ao contrário, o Espiritismo convida ao estudo, provoca o livre exame, estabelece a pesquisa como um meio de se chegar à verdade. Não quer crentes como os tem o romantismo e o protestantismo. São fiéis sectários do dogma, que pensam com as cabeças dos padres e dos pastores. O Espiritismo quer homens livres. Repete a sentença de Jesus: se fordes verdadeiramente meus discípulos, buscareis a verdade, e a verdade vos libertará. Então veja, aí ele vem e complementa. Para demonstrar esta afirmação, basta examinar ligeiramente a fenomenologia espírita, cujos fatos vieram despertar homens de todas as escolas, e especialmente materialistas, na constatação da verdade. Veja, nós temos hoje várias associações, inclusive, por exemplo, a Associação Médico Espírita, que nós temos aqui um convênio com essa Associação Médico Espírita, que às quintas-feiras, a partir das
das 7 da noite, é que são os responsáveis pelos trabalhos aqui da casa. Aqueles desenvolvem esses contatos com o mundo espiritual, desenvolvem consultas, desenvolvem pesquisas. Uma delas, então, temos que usar a razão e a lógica. E nada melhor do que pesquisar seriamente. Continuando. Inúmeras materializações de espíritos fazem emudecer diariamente a ciência oficial com o seu método de negações. É só em uma associação de Londres, isso nós estamos falando aqui em 1908, hein? E só em uma associação de Londres foram constatados 1.600 e tantos casos, mesmo para fazer ver aos sábios, aos mestres e aos doutores e aos guias de todas as doutrinas científicas ou religiosas que as leis que regem o universo não são só as conhecidas pelo homem. Não são só essas leis que a ciência diz. Tem que ficar submetido à sua vontade. Vou colocar isso aqui, tem que ficar aqui até eu querer tirar. Isto é a lei da matéria. Mas a lei do mundo espiritual não tem nada a ver com as leis daqui. São totalmente diferentes. Vou dar um exemplo simples só para guardar. Nós pegamos aí um ímã. Por que o ímã atrai um polo ao outro? São dois polos iguais? Não. Um é positivo, outro é negativo. Já no mundo espiritual é o contrário. Os afins se atraem, os iguais se atraem. Só para a gente ter uma ideia de como funciona. São totalmente diferentes. Para nós encerrarmos hoje, eu diria mais o seguinte a vocês. E que o espírito, em condições mais lúcidas, se acha de posse do conhecimento de leis que o homem terrestre ignora. Então, só para encerrar, nos trabalhos de Crookes, William Crookes, cientista inglês, nem o espírito de Kate King, durante 3 anos consecutivos, Kate serviu-se da matéria que desagregava do corpo do médium e parte da matéria dos assistentes, para demonstrar ao grande homem de ciência, e portanto a ciência do mundo, que a alma não é uma secreção do cérebro, ou resultado das forças orgânicas, mas sim uma entidade que organiza esse corpo, e dele se utiliza para os fins que lhes são destinados. Ela é independente. Então nós vamos interromper aqui. Alguma pergunta, algum comentário? No próximo encontro nós encerramos isso. Alguma pergunta, algum comentário? Então tá, muito obrigado a todos, saúde, paz e até o próximo encontro.